O colecionador revolveu pastas e afinal trouxe de lá um papel onde leu: se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. O amor que tem por ela já não cabe no meu peito. Sai-me pelos olhos afora, voa às nuvens direito. Não é bonito? Muito. Se os senhores conhecessem então o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símio. Oh, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com o espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto. E Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com que o encarava. O velho poeta guardou a canção de Urubu debaixo numa pasta e foi logo a outra, donde tirou várias folhas de papel. Veio até junto aos dois visitantes e disse-lhes: vou ler aos senhores uma pequena história do macaco das muitas que o nosso povo conta. Só eu já tenho perto de 40 e pretendo publicá-las sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou: o macaco perante o juiz de direito. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis se não quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se internecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. Compadre macaco, disse ela, tenha paciência, estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão, então, lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele. O macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou: bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou ao felino: bata palmas. A onça não teve remédio, senão largar o macaco, que se escapou, e também o juiz, atirando-se na água. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos dois: não acham interessante? Muito! Há no nosso povo muita invenção, muita criação, verdadeiro material para fabliô interessantes. No dia em que aparecer um literato de gênio que o fixe numa forma imortal, então... Dizendo isto, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação, e nos seus olhos abrolhavam duas lágrimas furtivas. Agora, continuou ele depois de passada a emoção, vamos ao que serve. O boi espácio ou bumba meu boi ainda é muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o tango-lumango, conhecem? Não, disseram os dois. É divertido. Arranjem 10 crianças, uma máscara de velho, uma roupa estrambólica para um dos senhores que eu ensaio. O dia chegou. A casa do general estava cheia. Cavalcante viera.
e ele e a noiva, à parte, no vão de uma janela, pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia. Ele falando muito, cheio de trejeitos no olhar, ela meio fria, deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão. Quaresma fez o tangolomango, isto é, vestiu uma velha sobrecasaca do general, pôs uma imensa máscara de velho, agarrou-se a um bordão curvo em forma de báculo e entrou na sala. As 10 crianças cantaram em coro. Uma mãe teve 10 filhos, todos os 10 dentro de um pote, deu o tangolomango nele, não ficaram senão 9. Por aí, o major avançava, batia com o báculo no assoalho, fazia hu, hu, hu. As crianças fugiam. Afinal, ele agarrava uma e levava para dentro. Assim ia executando com grande alegria da sala, quando, pela 5ª estrofe, lhe faltou o ar, lhe ficou a vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras. O próprio tangolomango o era também. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás, e como uma ideia traz outra, logo ampliou o seu propósito e eis a razão por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando, era domingo, lhe bateram à porta em meio de seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram eles, ficaram estupefatos no limiar da porta. Mas que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Mas meu padrinho... Ele ainda chorou um pouco, enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão. Isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isto seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. Dê certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade. Parece até agouro. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante, fora fornecedor da casa de Quaresma há 20 e tantos anos. O major já tinha suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com 2 rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo dia, ia Quaresma pelo Largo do Paço, muito distraído a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio a encontrar-se com o mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade d'alma que era bem sua, e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde em onde soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos.
Interrogou-o e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho acento de ferocidade que fizera empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só. Emprestou-lhe dinheiro também. Vicente Coleoni pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil é dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato. É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre a sua consciência com tênues desejos, veleidades de rapaz de pouco mais de 20 anos. Veleidades que não tardariam tomar consistência e só esperavam os anos para desabrochar em atos. Fora, pois, ao seu compadre Vicente e à sua afilhada Olga, que ele recebera com o mais legítimo cerimonial guaitacás e, se não envergara o traje de rigor de tão interessante povo, motivo não foi o não tê-lo. Estava até à mão, mas faltava-lhe tempo para despir-se. Lê-se muito, padrinho? Perguntou-lhe a afilhada, deitando sobre ele os olhos muito luminosos. Havia entre os dois uma grande afeição. Quaresma era um tanto reservado e o vexame de mostrar os seus sentimentos faziam-no econômico nas demonstrações afetuosas. Adivinha-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera nem teria jamais. A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia a sua afeição, tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um vôo, enfim, para as altas regiões do espírito, que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação. Recebera a comum, as moças de seu nascimento. Vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. Fora com um olhar luminoso e perscrutador que ela perguntara ao padrinho: Então, padrinho, lê-se muito? Muito, minha filha. Imagina que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de um povo. Vicente fora com Dona Adelaide para o interior da casa e os dois conversavam a sós na sala dos livros. A afilhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais. Falava agora com tanta segurança. Ele, que antigamente era tão modesto, hesitante mesmo no falar, que diabo? Não era possível. Mas quem sabe? E que singular alegria havia nos seus olhos. Uma alegria de matemático que resolveu um problema, de inventor feliz. Não se vá meter em alguma conspiração, disse a moça gracejando. Não te assustes por isso. A coisa vai naturalmente. Não é preciso violências. Nisto, Ricardo Coração dos Outros entrou com o seu longo e rabudo fraque de sarja e o seu violão encapotado em camurça. O major fez as apresentações. Já o conhecia de nome, senhor Ricardo, disse Olga. Coração dos Outros encheu-se de um alvissareiro contentamento. A sua fisionomia, minguada, dilatou-se ao brilho do seu olhar satisfeito, e a sua cútis, que era ressecada e de um tom de velho mármore, como que ficou macia e jovem. Aquela moça parecia rica, era fina e bonita, conhecia-o. Que satisfação! Ele, que era sempre um tanto parvo e atrapalhado, quando se encontrava diante das moças, fossem de que condição fossem, animava-se, soltava a língua, amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente.
Leu então os meus versos, não é, minha senhora? Não tive esse prazer, mas li há meses uma apreciação sobre um trabalho seu. No tempo, não foi? Foi. Muito injusta, acrescentou Ricardo. Todos os críticos se atêm a essa questão de metrificação. Dizem que os meus versos não são versos. São, sim, mas são versos para viola. Vossa Excelência sabe que os versos para a música têm alguma coisa de diferente dos comuns, não é? Não há, portanto, nada a admirar que os meus versos, feitos para o violão, sigam outra métrica e outro sistema, não acha? De certo, disse a moça. Mas parece-me que o senhor faz versos para a música e não música para os versos. E ela sorriu devagar, enigmaticamente, deixando parado o seu olhar luminoso, enquanto Ricardo, desconfiado, lhe sondava a intenção com os seus olhinhos vivos e miúdos de camundongo. Quaresma, que até ali se conservava calado, interveio. O Ricardo, Olga, é um artista. Tenta e trabalha para levantar o violão. Eu sei, padrinho, eu sei. Entre nós, minha senhora, falou o coração dos outros, não se levam a sério essas tentativas nacionais, mas na Europa todos respeitam e auxiliam. Como é que se chama, Major, aquele poeta que escreveu em francês popular? Mistral, acudiu Quaresma. Mas não é francês popular, é o provençal, uma verdadeira língua. Sim, é isso, confirmou Ricardo. Pois o Mistral não é considerado, respeitado. Eu, no tocante ao violão, estou fazendo o mesmo. Olhou triunfante para um e outro circunstante. E Olga, dirigindo-se a ele, disse: Continue na tentativa, senhor Ricardo, que é digno de louvor. Obrigado. Fique certa, minha senhora, que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por exemplo, qual? Interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. O piano? Perguntou Ricardo. Que piano? O maracá, a inúbia. Não conheço. Não conheces? É boa. Os instrumentos mais nacionais possíveis. Os únicos que o são verdadeiramente. Instrumentos dos nossos antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra, os caboclos. Instrumento de caboclo, ora, disse o Ricardo. De caboclo, que é que tem? O Lery diz que são muito sonoros e agradáveis de ouvir. Se é por ser de caboclo, o violão também não vale nada. É um instrumento de Capadócio. De Capadócio, Major! Não diga isso! E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça, surpresa, espantada, sem atinar, sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho até ali, tão sossegado e tão calmo.